A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui hoje com a nossa irmã Ana Célia, que é professora e coordenadora pedagógica na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, a paz do Senhor a todos os professores, alunos que estão nos vendo através desse podcast. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma semana. Isso mesmo. E hoje iremos gravar, né, aqui, conversar com vocês, professores, sobre uma dica pedagógica, uma dinâmica para a lição de número 5 de jovens, que tem por título A Advertência contra o Legalismo. Né? Que lição rica, né? E os objetivos dessa lição são apresentar, segundo a lição, o caso de Antioquia, refletir a respeito do conflito entre Paulo e Pedro e compreender que Paulo estava crucificado com Cristo. Né? Pelo título e pela lição, né, nós já vemos a importância dessa lição para os jovens, né? E eu já queria, neste momento, ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. Pronto, a dica que eu trago, irmã Ingrid, hoje para o professor é, é de uma dinâmica. E essa dinâmica, ela tem como base o segundo objetivo da lição, que vai falar justamente sobre o conflito que existiu entre Paulo e Pedro, né? Nós vemos que Paulo precisou chamar a atenção de Pedro, porque Pedro, ele teve um comportamento que o levou a negar uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé, né? Pedro, ele foi repreendido porque ele era um judeu e queria viver como gentil, e aí ele queria que os gentios vivessem como judeus. Ou seja, a gente vê aí uma hipocrisia, né, da parte de Pedro. E aí a dinâmica que eu trago hoje, ela é bem simples. O professor, ele vai precisar apenas de espelho. Eu tinha esse aqui em casa, mas o professor ele pode utilizar o que ele tiver ao seu alcance. Se ele tiver um para cada aluno, melhor ainda, mas é muito difícil ter, né? Mas isso não impede que o professor ele consiga aplicar esta dinâmica. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar este espelho, o espelho, e vai sair passando entre os alunos. Enquanto ele está passando esse espelho entre os alunos, ele vai estar fazendo algumas reflexões, fazendo com que o aluno reflita sobre algumas coisas, né? Então, com o espelho, ele vai é, permitir que o aluno ele possa olhar para dentro de si, né? E aí, enquanto o espelho estiver sendo passado, o professor ele vai começar uma ministração, né? Com alguns questionamentos. Ele vai estar perguntando ao aluno: quem tem sido você? Quando você é questionado a respeito da sua fé? Quem tem sido você quando alguém lhe pergunta se você é crente, né? Quem tem sido você na faculdade? Qual tem sido o seu comportamento na escola, no seu ambiente de trabalho? Você realmente assim tem dado testemunho de Cristo? Você tem vivido o verdadeiro evangelho? Quem tem sido você na sociedade, né? As pessoas elas conseguem ver em você o brilho de Cristo. E aí ele pode ele tem a liberdade de fazer vários outros questionamentos, trazer várias outras realidades nessa dinâmica que possa fazer com que o aluno ele reflita sobre que tipo de evangelho ele está vivendo. Quem tem sido ele, né? Ele tem carregado máscaras dentro de si ou ele tem sido um cristão autêntico, um verdadeiro cristão, né? E depois, para finalizar, nós aconselhamos que o professor ele faça uma oração com os alunos, porque a gente vê aqui a Bíblia ela deixa bem clara que Pedro ele reconheceu o seu erro. Quando Paulo chamou a atenção dele, ele reconheceu o seu erro, ele aceitou humildemente aquela repreensão
e ele modificou o seu comportamento. Então, a ideia aqui é que os alunos reflitam sobre que tipo de evangelho eles estão vivendo e se conscientizem que precisam modificar o seu comportamento, né? E aí o professor ele pode finalizar este momento com uma oração, apresentando a vida dos seus alunos, apresentando a sua própria vida diante de Cristo, né? E pedindo a ajuda do Senhor, para que eles possam ser verdadeiramente cristãos que defendam a sua fé. Essa é a minha dica pedagógica. Que maravilha, irmã Ana Célia. Dica maravilhosa, né, que o professor pode executar na sua aula. A minha dinâmica também é uma dinâmica simples, certo? Que eu coloquei o título Peso ou Liberdade, para a gente falar sobre a questão do legalismo, né? Advertência contra o legalismo. O objetivo dessa lição é ajudar os jovens a refletirem sobre o que é o legalismo, como ele aprisiona e o contraste com a liberdade em Cristo. Como material, você, professor, vai precisar de mochilas, ou você pode levar uma mochila ou uma sacola vazia, certo? Papéis com frases legalistas, por exemplo, você só é salvo se, né? Você coloca, você é salvo se fizer isto. Cristão de verdade nunca erra, né? Você vai usar ali algumas frases legalistas. E papéis com verdades do Evangelho. Por exemplo, a salvação é pela graça, Jesus é suficiente, somos salvos pela fé, não por obras. E você vai precisar de algo pesado, né, para representar um peso simbólico. Pode ser algumas pedras ou garrafas cheias de água ou livros, né, que é mais fácil o professor ter em casa. E aí, como é que você vai aplicar, né? Esses são os materiais, mas como você vai aplicar esta dinâmica. Você vai explicar brevemente o que é o legalismo, né? Que é a tentativa de alcançar o favor de Deus por meio do cumprimento de regras humanas, né? E que Paulo advertiu os Gálatas sobre isso, né? E você vai precisar explicar para eles brevemente o que é. E nessa mochila, você vai colocar, como é que você vai fazer? Você vai colocando as frases, na medida que você for falando as frases, você vai colocando um peso nessa sacola, né? Então, a frase que representa o legalismo, você coloca o peso. E aí, claro que esse jovem, né, esse voluntário, ele vai se incomodar com esse peso, né, com essa sacola pesada. E aí depois você vai mostrar para ele a quebra da carga, né? Que é a libertação em Cristo. Você vai ler frases verdadeiras, né? Por exemplo, a graça de Deus é suficiente, somos salvos pela fé. E aí, no mesmo momento que você vai lendo as frases verdadeiras, você vai retirando o peso da sacola, né? Então você vai refletir com os jovens neste momento. Qual a diferença entre viver com a mochila cheia e vazia? Será que às vezes não colocamos pesos desnecessários sobre nós ou sobre os outros, né? Como é que a liberdade em Cristo muda a nossa maneira de viver, né? Então você pode levar como mensagem final para os seus alunos. O legalismo nos faz carregar pesos que Jesus já tirou, né? Jesus já tirou esse peso da lei, né? Do cumprimento, né? E isso, a lição traz muito sobre isso. Então você pode refletir nesse momento com os jovens sobre a questão do legalismo, né? Então, é uma dinâmica simples que dá para você executar com os seus alunos. A senhora tem algo mais a acrescentar, irmã Ana Célia? Só desejar que o professor ele tenha uma aula excelente, cheia da presença de Deus, né? Amém. Então, desejamos a você, professor, uma ótima aula, a paz do Senhor e até a próxima lição.